Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós nos encontramos. Esse é o vídeo 172, questão 47, obsessões e possessões, a Gênesis capítulo 14. Então, tratando só desse item, só um pouquinho só, com relação ao que estávamos dizendo no vídeo anterior. Quando eu disse, você pode me dizer que, Luiz, mas você disse que o paciente, ele é o único responsável pela tua cura, né? Como eu disse, sim, depende exclusivamente do paciente e de mais ninguém. Mas nós tivemos oportunidade também de esclarecer que tudo não passa-se de uma fase na evolução do ser. Então, aquele que pensa-se, depende exclusivamente do paciente, eu vou colocar tudo aqui em cima dessa mesa aqui, o paciente se vira. Isso não é caridade. E outra, por ser uma fase, nós temos que pensar na imortalidade da alma. Porque é uma fase na evolução. Não é uma fase aqui na atual existência. Você consegue entender com todo respeito? Não é uma fase na atual existência, é uma fase na evolução. Quantas fases piores ou às vezes melhores tivemos em existências passadas? Mas aqui nos encontramos com quantas oportunidades de fazer o melhor. E a eternidade? Então, nós temos que pensar no futuro do espírito. Mas o futuro do espírito não é daqui 2 anos, daqui 10, 20, 50, 100. É daqui bilhões de anos. É o infinito, é a eternidade. Nós temos que pensar na eternidade. E outra, nós temos que entender também que, de acordo com os desígnios das leis de Deus, você tem noção a respeito de quem de fato você ajuda, ou está ajudando, ou está deixando de ajudar? Você às vezes pode estar deixando de ajudar um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma pessoa cara, né? Uma pessoa assim importante que foi em existências passadas na tua vida, que às vezes te retirou lá de regiões pantanosas. Às vezes você estava lá naquelas regiões abismais, né? Abismos. E essa pessoa que hoje você tanto despreza, foi lá e te retirou de lá. Mas devido ao alto índice, né, de pressão, essa pessoa hoje está passando por uma situação natural, por atuar sempre ter atuado nessas regiões. Então, como é prazeroso, né? A pessoa retornar à pátria espiritual e olhar assim e dizer: nossa, olha lá quem eu ajudei. Ou melhor, olha lá quem tive a oportunidade de auxiliar, de dar uma mãozinha. Por quê? Devido à pré-existência da alma, devido à imortalidade da alma, devido à pré-existência.
Então, nós já estivemos em milhões de outros corpos, em outras reencarnações, na condição de parentes, de amigos, na condição assim de cônjuges, né, que são casais, casados, na condição de inimigos, enfim, nós tivemos condições de ter vivido já tanta coisa. E se nada, se nenhum desses termos tivemos oportunidade de passar por eles, não importa, que são termos, o importante é que, da mesma forma como Deus pensou em te criar, pensou em me criar. E é preciso entender que nós somos tão grandes tanto quanto Deus. Luiz, aí você exagerou. Não. Nós fazemos parte de Deus. E tudo aquilo que faz parte de Deus é grande tanto quanto Ele. Nós somos grandes tanto quanto nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós estamos a caminho. Essa grandeza, a caminho da grandeza. A grandeza, a caminho da grandeza. Então, olha só para você ver. Na possessão, Kardec continuou falando sobre possessão. Na possessão, em vez de agir exteriormente, né, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Capítulo 11, no número 18. Então, nós percebemos, veja bem, aqui Kardec está dizendo dessa forma, que na verdade é impossível que isso ocorra. Isso aqui é deixar dessa forma para que possamos analisar. Mas Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Obsessão, Desobsessão, né? Profilaxia e Terapêutica Espírita, que é de Sueli Caldas Schubert, ela nos diz que a possessão é uma fase na obsessão, principalmente na fascinação e na subjugação. É um dos quadros que interliga a fascinação e a subjugação. É um quadro mais grave, entendeu? E quando a pessoa chega nesse quadro de possesso,
ele, vamos dizer assim, com todo respeito, ele passa a ser considerado um psicopata, porque o psicopata ali, o psicopata ele é um obsidiado, ele não só auto se obsidia, como ele sofre as influências dos obsessores, como também é considerado um possesso. Então ele, além de encontrar-se possuído, vamos por esse lado assim, além dele, ele psicopata, ele serial killer, todos esses estão enquadrados na fascinação e na obsessão, na subjugação, e também na possessão crônica. Então, ele se vê possuído de um sentimento incontrolável de desejos incontroláveis, que ele não tem controle sobre aqueles desejos e aquela vontade. Ele não tem controle, mas também nada faz ele para poder se desvencilhar e se desvincular-se daqueles desejos. Você entendeu? Ele sabe que ele está possuído por sentimentos malignos, sentimentos, vou usar esse termo simbólico, sentimentos diabólicos. Eu estou possuído pelo demônio. Eu estou possuído pelo Satanás. Então, eu vou matar tantas pessoas nessa faculdade, nessa escola. Eu vou entrar matando todo mundo porque eu estou possuído. Então, chegou nesse ponto, o caso é mais sério do que a gente imagina. Assim, Sueli Caldas Schubert, ela, analisando por esse prisma, não deixa ela de estar certa. Por mais que Kardec nos esclarece no livro dos Médiuns, capítulo 23, né, que trata a respeito da obsessão. E nos explica aí lá a respeito da subjugação e da possessão, esclarecendo-nos ele a diferença entre possessão e subjugação. Mas Sueli Caldas Schubert, ela nos mostra esse outro ângulo desse sentimento que se apodera, né? Esse desejo, essa vontade que se apodera desses indivíduos que, de certa forma, age, né? De acordo com esses sentimentos. Tanto é que eles agem que eles ignoram tanto as leis da terra quanto as leis divinas, porque eles, naquele momento ali, eles pensam na impunidade, que todo crime que cometerem não vão ser assim, né? Não vão ser descobertos e tal e tudo mais.
são tão ignorantes nesse sentido, mas é a imantação que não consegue raciocinar que ali infringe eles os desígnios das leis divinas, e que tudo fica registrado na consciência. Então o ser está ali tão possesso, né? Tão impregnado daquelas energias, que aquelas energias os transformam assim em uma máquina mortífera, ao ponto de deles não conseguirem raciocinar, de pensar nobremente. É mais ou menos nesse sentido que Sueli Caldas Schubert quis dizer, né? Porque, na verdade, na condição como Kardec aqui descreve, olha só para você ver, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui. Então, é impossível um espírito substituir, por exemplo, o teu bisavô aproxima-se do meu corpo e me substitui. Sai para lá, Luiz. Pronto. Não. A partir do momento que eu deixo o corpo físico, vai haver uma desjunção molecular, né? Uma decomposição e pronto. Por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio. Não pode. Sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Sem que este seja abandonado pelo teu dono. Olha só para você ver. Pois que isso só se pode dar pela morte, né? A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, que é essa fase que Sueli Caldas Schubert, ela esclarece, né, a respeito dessa possessão de energia, de fluidos, de malignidade e tudo, esse sentimento maligno, essa influência fortíssima. A pessoa, quando chega num estado desse aí, precisa de um tratamento bem, né? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, espírito nenhum pode assumir o meu corpo físico depois que eu abandonar esse corpo físico. Porque enquanto eu aqui me encontro, espírito nenhum pode vir e me expulsar e tomar o meu lugar. Só que depois também que eu desencarno, espírito nenhum pode ir ali e assumir aquele corpo para ele, né? Por isso o caso... Não é para falar, né, vó? Então tá. De posse momentânea do corpo do encarnado, Kardec continua. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe
a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Nesse sentido aqui já é possível, sim, ó, na posse momentânea. Então, um espírito momentaneamente, devido à minha inconsciência, ele vem e ali há uma sintonia com as minhas energias e devido às minhas faculdades mecânicas de inconsciência, me leva a um estado de inconsciência, principalmente numa situação como essa aqui, sem disciplina. Então, eles podem causar horrores. E quando é um espírito bom, numa situação como essa aqui, eles podem também, como se diz, levantar defunto da cova, porque eles conseguem também realizar grandes trabalhos magníficos, né? Mas aí Kardec está falando que não é como na mediunidade falante. Mas o fato do espírito ele sintonizar com o perispírito e o espírito não deixa ali dos fatores mediúnicos entrarem em ação também. Uns em graus mais elevados, outros em graus menos elevados, mas ocorre. Então, de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, não é verdade? Isso não acontece? Opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. De posse momentânea. Isso pode. Não é como na mediunidade falante. É como na mediunidade falante, sim. Só que tá dessa forma aqui, não é como na mediunidade falante, para que possamos raciocinar. Em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. Eu entendi. Transmitindo o pensamento de um desencarnado. Tudo bem, é isso mesmo. Então é mais profundo ainda. Então tem casos que precisa ser estudado mesmo, porque às vezes muitas pessoas acham que conhecem. Então aqui nós já deparamos com algo que vai além de tudo que nós imaginamos. Então, fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Quer dizer, aquele espírito que ali encontra-se, né, no comando daquela influência, daquele domínio momentâneo e não definitivo. Agora, é preciso entender que aquele subjugado condiz com tudo que está acontecendo, porque ali semelhante atrai semelhante. Agora, é preciso entender também que isso ocorre não só no caso de espíritos inferiores, e sim de espíritos superiores que agem dessa forma aqui no comando para o bem também, né? Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia, né? Que é a fisionomia, não. Eu me esqueci. É a mediunidade de... Me esqueci mesmo. Então, por exemplo,
quando, vamos colocar só por uma pequena comparação, quando vó se manifesta, todo mundo sabe que é vó. Quando Fernando, quando Marcílio e quando eu aqui, o zero à esquerda, todo mundo sabe separar uma coisa da outra. Né? As pessoas que me conhecem sabem separar uma das coisas da outra. E muitas pessoas também já me disseram que quando é vó, ela transforma a minha fisionomia assim, numa fisionomia assim, mais serena, mais branda, né? Porque ela não vai transformar uma carranca dessa aqui. Isso não é rosto, é carranca. Ela não vai transformar uma carranca dessa aqui num rostinho tão delicado igual o dela. Mas tem como ela suavizar bastante, que você, ao bater os olhos, vê assim um rosto assim masculino, mas feminizado, né? E quando é Marcílio, você já percebe que é um rosto assim mais, não é rancoroso, mas é aquele rosto mais enérgico, aquele enérgico com amor. E quando é Fernando, é aquele que tá no toco mesmo, né? Não adianta. Então no próximo vídeo, será o vídeo 48, mas no próximo dia